Então, Enem 2016 diz o seguinte: os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Então, nós temos aqui uma moléquinha orgânica. Observa que aqui da esquerda para a direita, nós temos uma cadeia carbônica muito grande, né? Muitos átomos de carbono com seus hidrogênios ligados. E aqui nós temos um grupo no final que é um C-O oxigênio, né? Um grupo com carbono e oxigênio. E aqui tem uma carga negativa de um ânion. Beleza, aí vamos lá. Aí no final do texto diz o seguinte: ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Pessoal, antes de resolver a questão em si, eu queria fazer aqui uma pequena revisão com vocês sobre interações intermoleculares na química orgânica e sobre solubilidade. Essa pequena revisão que nós vamos fazer aqui, jogo rápido, ela vai te ajudar muito nas questões de interações intermoleculares à prova do Enem, tá? Então, vou fazer uma pequena revisão focada muito em química orgânica, que ajuda bastante. Seguinte, na química orgânica, nós temos uma classe de moléculas orgânicas que são chamadas de hidrocarbonetos. Vocês lembram o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos é uma função presente na química orgânica que é simplesmente moléculas que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto é formado apenas por carbono e átomos de hidrogênio, tá? Pensa no nome, hidro vem de hidrogênio, carboneto lembra carbono. Então, por exemplo, se eu desenhar uma molequinha assim, olha, ou uma molécula assim, ou uma molécula assim, todas essas moléculas, elas possuem apenas carbono e apenas hidrogênio, são hidrocarbonetos. E qual é a informação que tem importante aqui em relação aos hidrocarbonetos? Pessoal, todos os hidrocarbonetos, sem exceção, são moléculas apolares. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu consigo definir se a molécula é polar ou se a molécula é apolar, eu consigo prever, sabe o quê? Em qual solvente essa molécula preferencialmente vai dissolver. Só de saber que o hidrocarboneto é apolar, eu consigo falar em qual solvente que o hidrocarboneto dissolve bem, em qual tipo de solvente o hidrocarboneto dissolve mal. Existe uma regra na química empírica que diz que semelhante dissolve semelhante. Já ouviram falar dessa regra? Isso ajuda tanto a gente, principalmente na prova do Enem. É claro que ela tem exceções, né? Mas, de forma geral, ela funciona muito bem. Semelhante dissolve semelhante. O que significa isso então, professor? Vamos lá, deixa eu te mostrar isso com calma. Vocês vão entender tudo disso agora, tá? Quando eu sei que os hidrocarbonetos eles são apolares, já que semelhante dissolve semelhante, significa que o hidrocarboneto ele vai dissolver em algum solvente que é parecido com ele, em algum solvente que também é apolar. É isso. O hidrocarboneto dissolve bem em algum solvente parecido com ele, que também é apolar. Vocês conseguem me dar um exemplo aí de algum outro solvente que também é apolar? Né? Nós temos uma classe de biomoléculas, o pessoal da biologia estava aí agora há pouco, né? E nós temos uma classe de biomoléculas que é um excelente exemplo de moléculas apolares também, assim como os hidrocarbonetos. Essas biomoléculas são os lipídios, né? Que a gente chama de gordura. Gente, uma informação muito importante, a biologia também adora falar disso, né? Marcos, Fernando vai falar disso o tempo todo. Todo lipídio, toda gordura é apolar. Todo lipídio, toda gordura é apolar. Então, os lipídios, as gorduras, são semelhantes aos hidrocarbonetos, porque ambos são apolares. Sabe o que significa isso, então? Significa que a gordura, os hidrocarbonetos, eles se dissolvem muito bem. Eles são muito solúveis entre si. Tá? Então, isso é muito importante. É por isso que aqui vai surgir um termo que o Enem adora, que é o termo lipofílico. Todo hidrocarboneto é lipofílico. O que significa isso então, professor? Falar que a molécula é lipofílica, que os hidrocarbonetos são lipofílicos. Pensa bem comigo, gente. Lipo significa lipídio, gordura. Fílico significa afinidade. Quando eu tenho uma molécula que é apolar, tipo os hidrocarbonetos, nós podemos falar que eles são lipofílicos por isso, eles têm afinidade por gordura, porque gordura também é apolar. Eles são parecidos entre si. Perfeito? Um é solúvel no outro. Agora, cuidado.
A gente pode falar que os hidrocarbonetos são apolares, são lipofílicos e também nós podemos usar o termo, o Enem adora usar esse termo, hidrofóbico. O que significa isso, gente? Hidro vem de água. E para quem não sabe, água é o principal exemplo de solvente polar que nós temos na química. A água é o principal exemplo de molécula polar que nós temos na química. Então, preste bem atenção, olha o que significa isso. Os hidrocarbonetos são apolares. A água é polar. São semelhantes? Não são semelhantes. Então, um não dissolve bem ao outro. Perfeito? Hidrocarbonetos e água não são parecidos. Um não dissolve bem ao outro. O professor não vai dissolver nada? Não, dissolve, mas dissolve praticamente nada. Tudo bem, gente? Ficou bem claro isso? Então, por isso que vai surgir esse nome, hidrofóbico. O que significa isso? Hidro vem de água. Fóbico, fobia, significa medo. Os hidrocarbonetos têm medo de água, porque eles não são parecidos, eles não são semelhantes. Um não dissolve bem ao outro. Tá, gente? Gabriel, puxa a folha um pouquinho para a sua direção aí. É pra cá, né? Agora Obrigado, Enéas, valeu. Show. Tava empolgado aqui, empurrando a folha, valeu. Sensacional. Então, os hidrocarbonetos são apolares. É a mesma coisa de falar que é lipofílico e hidrofóbico. Toda molécula que é apolar, você pode usar esses termos, tá? Agora, olha que interessante. Se eu analisar outras funções orgânicas, demais funções orgânicas, olha o que vai acontecer com a molécula à medida que eu coloco outras funções na molécula. Por exemplo, eu tenho aqui a molécula, uma molequinha de etanol, a molécula de etanol. Professor, quando a gente tiver esses grupinhos na molécula orgânica que tem oxigênio e esses grupinhos que tem nitrogênio, por exemplo, o que acontece com a molécula em termos da polaridade dela? Ela continua sendo apolar? Pois é, eu vou te ensinar. Quando você tiver qualquer outra função orgânica, olha como é que você vai analisar a polaridade dessa molécula. Primeira coisa é analisar a cadeia carbônica. Está vendo essa parte aqui que é a cadeia carbônica? Se eu pensar só na cadeia carbônica, lembra o hidrocarboneto, não é? Porque só tem carbono e hidrogênio. Significa então que essa parte aqui vai ser uma parte apolar da molequinha. Só que a novidade agora é a seguinte. O grupo que tem oxigênio ou o grupo que tem nitrogênio, esses grupos que têm oxigênio, esses grupos que têm nitrogênio, todos esses grupos na química orgânica são grupos polares, polar. Uai, professor, então tem uma parte polar e tem uma parte apolar? Sim, exatamente isso. E aí, nesses casos, você vai ter que ver qual parte que ganha. Qual parte que é polar, né, que é mais polar, ou se a parte apolar é mais apolar do que polar. Ou seja, como se fosse uma competição. A gente vai ter que ver, no final das contas, ponderar se a molécula vai ser mais polar do que apolar ou se ela vai ser mais apolar do que polar. Aí a dica aqui é a seguinte, pessoal, presta bem atenção. Quando nós temos esses grupos polares, por exemplo, OH, NH, se a cadeia carbônica for pequenininha, até mais ou menos uns 4, 5 átomos de carbono, até mais ou menos isso. Se a molécula tiver um grupo OH, NH, esses grupos que são polares, se a cadeia carbônica tiver até mais ou menos uns 4, 5 átomos de carbono, significa que a molécula vai ser mais polar do que a apolar. Ó, percebe que então, essa molécula a gente vai classificar ela como mais polar. Olha a diferença aqui, pessoal. Imagina que eu tenho essa molécula aqui, ó. Olha a diferença. Essa molécula com uma cadeia muito grande e esse grupo polar. Se a gente analisar a segunda molécula aqui, ela tem toda essa parte apolar, que é formada apenas por carbono e hidrogênio, certo? E temos esse grupinho polar. Se a cadeia carbônica for muito grande e eu tiver apenas um grupinho polar, aí nesse caso seria o inverso. Essa molécula vai ser mais apolar do que polar. Percebe a diferença? Então, a gente consegue analisar da seguinte forma esses dois exemplos que eu passei aqui. Se essa molécula aqui de cima, que tem uma cadeia carbônica muito pequenininha, ela é mais polar do que apolar, será se ela vai dissolver melhor em gordura ou ela vai dissolver melhor em água? O que vocês acham? Se essa molécula é mais polar do que apolar, significa que ela vai dissolver melhor em alguém que parece com ela, em alguém que também é polar. Ou seja, essa molécula é extremamente solúvel em água, porque a água também é polar. O etanol é extremamente solúvel, ele é preferencialmente solúvel em água. Agora, será que vai dissolver bem em gordura? Já não vai dissolver tão bem em gordura, porque a gordura é o que mesmo? A gordura é apolar, não são semelhantes entre si. É por isso que vai surgir os seguintes termos aqui, olha. Dessa vez, a gente vai falar que essa molequinha, ela vai ser
fóbica, vai ter medo de gordura, não vai dissolver bem gordura. E também nós podemos falar que ela é hidrofílica, ou seja, gosta de água, dissolve bem em água, perfeito? A molécula aqui de baixo, que acaba sendo mais apolar, porque ela tem uma cadeia carbônica muito grande, né? Uma cadeia carbônica muito grande, a parte apolar dela é muito grande perto dessa parte que é polar, então preferencialmente ela é mais apolar do que polar. Só de saber que ela é mais apolar, nós podemos usar então os termos lipofílico, essa molécula vai ser lipofílica, preferencialmente solúvel em gordura, e vai ter medo de água, vai dissolver muito mal em água, vai ser hidrofóbica, perfeito? E aí, fechando essa pequena revisão aqui, que vai ajudar a fazer inúmeras questões do Enem, pessoal, nós temos um tipo especial de molécula sobre esse aspecto, que são os tensoativos, as moléculas anfifílicas, anfipáticas, que é justamente o que a questão está mencionando. Olha que interessante. Os tensoativos, o principal exemplo de tensoativo do nosso dia a dia são as moléculas de sabão ou de detergente. Essa molécula aqui do nosso enunciado é um exemplo de molécula do sabão. Tá? Como que funciona a molécula de sabão? A molécula de sabão, né, vou até desenhar aqui de novo, ela vai ter uma cadeia carbônica muito, muito grande, que vai girar em torno aí de 15 até mais ou menos 19 átomos de carbono. E a gente vai observar que na estrutura da molécula de sabão, ou na estrutura, por exemplo, da molécula de detergente, nós temos no final da cadeia um grupo muito polar, muito mais polar que o comum, que são esses grupos que possuem uma carga iônica. Gente, olha que interessante. Esses grupos que possuem uma carga iônica, aqui no caso, nós temos uma carga negativa de um ânion, mas também poderia ser uma carga positiva, não tem problema, tá? Esses grupos iônicos, eles são muito mais polares do que o normal. Então, nessa molécula aqui de sabão, por exemplo, vou até anotar aqui, sabão, que é um exemplo de tensoativo, nós temos uma parte extremamente polar, que é a parte iônica, e nós temos a cadeia carbônica que é muito grande. Se a cadeia carbônica é muito grande, nós temos uma parte muito apolar. Nossa, professor, estranha essa molécula, né? Tem uma parte muito polar e uma parte muito apolar. Significa então que por ter uma parte muito polar, muito apolar, ou seja, uma parte extremamente hidrofílica e uma parte extremamente lipofílica, essa molécula ela é classificada então como uma molécula anfifílica, anfipática. Esses são os famosos tensoativos. Você sabe do dia a dia que quando, por exemplo, você suja sua mão com gordura, como é que você limpa a sua mão suja de gordura? Você joga só água? Não, porque gordura é apolar, a água é polar, não são semelhantes. O que você faz para limpar a sua mão? Você passa lá sabão, não é isso? Olha o que vai acontecer. Quando você joga sabão, por exemplo, na sua mão para fazer limpeza, essa parte apolar da molequinha de sabão vai ter afinidade com a gordura, que também é apolar. Essa parte apolar do sabão vai dissolver a gordura que está na sua mão, que também é apolar. E ao mesmo tempo, essa parte polar dela, da molequinha, que é iônica, vai interagir com a água. Essa molécula consegue interagir com as duas coisas, viu que chique? Os tensoativos fazem isso. Interagem bem com moléculas apolares e interagem bem também com moléculas polares. Faz as duas coisas, tá? Então essas moléculas, a gente vou até anotar aqui, elas são ditas anfifílicas. Ou seja, anfifílica, então, é que é polar e apolar ao mesmo tempo. Elas são anfipáticas, né? Esses são os famosos tensoativos, perfeito? Então, agora, aplicando aqui nessa questão, eu gosto muito dessa revisão que a gente faz, porque isso faz com que vocês consigam fazer inúmeras questões relacionadas a interações intermoleculares da química orgânica, tá? No aspecto de solubilidade. Então, quando a gente olha essa estrutura dessa molécula orgânica, agora a gente consegue analisar melhor. A gente vê que tem uma parte iônica nessa parte da estrutura, né? Inclusive, a gente vai chamar esse tensoativo de tensoativo aniônico, tá? Por que aniônico, professor? Porque a estrutura da molécula orgânica tem carga negativa, aniônico. Se fosse um tensoativo com carga iônica positiva, seria um tensoativo catiônico, tá? Então, é em referência à carga do íon da molécula orgânica. Quando a gente analisa essa molécula orgânica, ela está sendo representada esquematicamente por esse desenho, a gente observa então que toda a cadeia carbônica aqui, a cadeia carbônica, ela vai ser a parte apolar da molequinha. Significa então que essa parte apolar é aquela parte que dissolve bem em gordura, é aquela parte que tem medo de água, certo? Porque a água é polar. E a cabeça aqui do nosso esquema, do desenho, é a parte iônica,
que a gente viu então, que é a parte polar. Perfeito? Legal, legal, legal. Gente, vê se deu para entender tudo perfeitamente. Qualquer dúvida, me manda, tá? Vai ser um prazer aí tirar a dúvida de vocês, de verdade, pode ficar à vontade. Então diz o seguinte, adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Aí no comando da questão do Enem diz, esse arranjo é representado esquematicamente por. Então a questão quer saber como que as moléculas desse tensoativo vão se organizar no espaço quando elas são adicionadas em água, né? A gente sabe que a parte polar do tensoativo, dá uma olhada aqui para o desenho, a parte polar do tensoativo gosta da água. E a parte apolar do tensoativo não gosta da água, tem medo da água, porque a água é polar, não é semelhante. Então, como é que essas moléculas vão se organizar? Por exemplo, opção A. A gente está vendo que a cauda da molécula orgânica, a cauda que é apolar, está dentro da água. Não pode não, uai. Porque a cauda que é apolar tem medo da água, quer ficar longe da água. Então, a gente quer um desenho que a cauda fica longe da água. A opção B, nós temos aqui a cauda da molécula fora da água. Beleza, legal. Mas a cabecinha da molécula, que é polar, está longe da água. Não pode não, ué. A cabeça da molécula, que é polar, quer ficar perto da água. Então, a opção B também não está legal. E essa opção C, hein? Cabecinha da molécula, que é polar, está junto da água, que também é polar. Legal. E a cauda da molécula, que é apolar, está longe da água, porque ela tem medo da água. Legal. Então, essa opção C está perfeita. Observe que a opção D e a opção E a gente vai invalidar porque a cauda da molécula, que é apolar, que é hidrofóbica, está imersa em água. Isso não é possível porque semelhante dissolve semelhante, né? Então, a molécula apolar, a parte apolar, vai ter medo da molécula de água que é apolar, vai querer ficar distante. Perfeito, gente?